Em primeiro lugar, quero agradecer à Central Pharma pelo convite que me foi feito para compartilhar no evento patrocinado por eles a, a todos os colegas que estejam interessados no uso de terapias endovenosas em diferentes tipos de situações de doenças inflamatórias e degenerativas crônicas. Aproveito para desejar o maior sucesso neste evento, num momento em que, lamentavelmente, temos que ficar em casa e para que as pessoas possam aproveitar as informações que foram eventualmente enviadas para vocês. É lógico, se no final tiver perguntas, etc., fiquem à vontade de entrar em contato diretamente com a Central Pharma e enviar-me as perguntas, que eu terei o maior prazer de responder todas as curiosidades que eventualmente possam existir. Esta é uma das áreas que mais comumente se utilizam as terapias nutricionais parenterais. Mas temos que entender que a terapia nutricional é para usá-la na fase mais aguda sintomática do paciente, que sempre deve ser associada ao tratamento por via oral. Não existe como substituir a via endovenosa pelo tratamento pela via oral. O tratamento endovenoso se fará por um par de semanas, na maior parte das circunstâncias, e a manutenção pode ser feita por via oral, assim como a manutenção pode ser também acompanhada por via endovenosa por longos períodos de tempo, na medida que os tratamentos por via oral sejam realizados. Evidentemente, escolhi 3 situações patológicas interessantes, onde vamos fazer um análise da bioquímica e da associação farmacológica e, eventualmente, da necessidade da associação de fórmulas por via orais para estes pacientes. Então, um dos exemplos mais comuns que temos são os processos das patologias degenerativas crônicas, onde temos as degenerativas em si, mas também fazemos alguma consideração naquelas que são predominantemente inflamatórias. Então, as mais comuns são as artroses dentro das degenerativas, e nas inflamatórias as mais comuns são a artrite reumatoide, que é uma colagenopatia seropositiva, o lúpus eritematoso, a doença de Sjögren, a esclerodermia, que são consideradas como colagenopatias seronegativas. Mas todas elas normalmente vêm acompanhadas com marcadores inflamatórios, principalmente quando falamos nas colagenopatias. A artrose, em geral, como já vimos, é um processo que vai degenerando as estruturas cartilaginosas, e o mecanismo mais importante que induz esta situação é chamado isquemia e reperfusão. A mesma isquemia e reperfusão que explica muitos dos processos coronarianos, onde existem processos obstrutivos que vão diminuir o aporte de oxigênio e nutrientes aos tecidos, é a fase isquêmica, e a fase de recanalização, que vai dar subitamente uma grande produção e a aporte de oxigênio e nutrientes aos tecidos. Então, na fase isquêmica, nós temos hipóxia e uma importante produção de radicais livres. Na fase de reperfusão, nós temos uma hiperóxia, e nos 30 primeiros segundos da reperfusão, nós temos praticamente um aumento na produção de radicais livres que varia de 30% a 100% comparado com a fase isquêmica. E isso acontece na artrose. A artrose é um mecanismo de isquemia e reperfusão que termina definitivamente levando a esta situação de desgaste das articulações e que vai produzir as dores e as limitações consequentes. Isso tanto pode ser articulações grandes, como o joelho, a coluna, os ombros, a coxa femoral, como podem ser os pequenos, que são as articulações interfalângicas que podem estar comprometidas. Em geral, a artrose, até um tempo atrás, basicamente só se tratava com tratamento por via oral e se utilizava basicamente anti-inflamatórios não esteroides ou se faziam infiltrações com corticoides. Todos estes tratamentos foram um fracasso porque simplesmente aliviavam a dor e aceleravam o processo degenerativo e o desgaste de cartilagem daquelas articulações comprometidas nos pacientes portadores deste tipo de patologia. Contanto é de que muitos dos trabalhos descritos na literatura mostram que os pacientes que utilizam anti-inflamatórios não esteroides ou que eventualmente utilizam corticoides por via oral ou corticoides por via intraarticular terminam muito mais rápido numa artrose definitiva e precisam a recuperação da articulação através da colocação de próteses. E um mecanismo mais importante que leva a esta alteração da articulação é principalmente, como já indicamos, a isquemia e reperfusão. Então, temos que entender
de que tem dois fatores que estão associados. Um é o desgaste da cartilagem, produzidos por um aumento do estresse oxidativo e por um aumento de uma inflamação, e que os dois mecanismos são mediadores para reduzir o tamanho da cartilagem, destruindo principalmente o condroitin sulfato, que é um mucopolissacarídeo mais importante na estrutura da articulação em geral. A diferença da artrose, a artrite é um processo predominantemente inflamatório. E no processo predominantemente inflamatório, temos um aumento da produção de NF-κ-beta, que é um transdutor intracelular, que vai aumentar a liberação das citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1, 6 e TNF-alfa, ativa a fosfolipasa, que vai ativar o ácido araquidônico, e este vai estimular a produção da prostaglandina G2, que é a prostaglandina predominantemente pró-inflamatória. Então, o mecanismo pode ser muito mais rapidamente destrutivo através das vias inflamatórias que, eventualmente, nas formas degenerativas crônicas, que é no caso das artroses. E, para isso, logicamente, temos que dominar a parte do metabolismo das prostaglandinas, que está relacionado principalmente com as presenças dos ácidos ômega 3 e ômega 6. Em geral, o tratamento, por exemplo, para pacientes que são portadores de artroses, fazemos a via oral utilizando glucosamina, associando a um modulador da resposta levemente inflamatória, que pode ser a diacereína, pode ser piascledine, e associamos também, eventualmente, a moduladores inflamatórios alternativos, que é a enzima lipoxigenasa, e que, nesse caso, modulamos os leucotrienos via uma planta denominada Boswellia serratia. Essa é a característica mais importante dentro do processo degenerativo na administração por via oral. De regra, quase não usamos condroitin sulfato. É muito melhor se você utilizar condroitin sulfato por infiltrações intraarticulares, que vai ter uma ação direta na articulação, porque a articulação não sabe capturar o condroitin sulfato do plasma. Tem que capturá-lo em forma de glucosamina, e a glucosamina por 3 vias enzimáticas. E lembrando, com o manganês como cofactor, ele definitivamente vai aumentar a produção de condroitin sulfato. Então, você economiza, indica a glucosamina, indica a diacerina, piascledina ou boswellia, ou a própria curcumina como um modulador da inflamação, e junto com ele, pode fazer o condroitin sulfato por via intraarticular ou não utilizá-lo pelo todo, pode fazer infiltrações, hoje, apesar de serem ainda controversas, como os fatores de crescimento infiltrados diretamente nas articulações, que tem N número de trabalhos na literatura mostrando uma alta eficácia, e sempre na fórmula da artrose colocar o manganês, pela importância dele ter de convertir a glucosamina em condroitin sulfato. Vai ter uma conversão em ausência de manganês, mas vai ser muito mais lenta e em menor produtividade e qualidade. Com o manganês como cofactor, a produtividade vai ser maior. Hoje em dia, se você quer usar uma fórmula de menor intensidade, pode utilizar o UC2, que é um colágeno não hidrolisado, extraído do peito das aves, que também teria um efeito estimulador da ressíntese do colágeno nas articulações que estão eventualmente comprometidas, e sempre associar com um antioxidante, tanto no formato glucosamina quanto no formato UC2. Agora, na via endovenosa, nas artrites reumatoides, nas collagenopatias seropositivos e seronegativos, que são predominantemente inflamatórias, temos que modular a inflamação. Podemos modular o NF-κ-beta via curcumina, podemos modular a fosfolipasa via licorice, zinco e cobre, podemos modular a ciclooxigenasa via arpagofito, podemos modular a hiperexpressão do PGE2, aumentando a expressão do PG1 e PG3, utilizando predominantemente ômega 3, que produz protectinas e resolvinas, que inibem ou modulam o PG2, e a lipoxina, que modula a lipooxigenasa, que é aquela que está relacionada à produção dos leucotrienos. Então, temos todas as vias para manipular, e quando existe uma inflamação altamente expressiva em uma colágeno seropositivo ou seronegativo, associamos
há dezenas de anos a hidroxicloroquina. Fora de sua controvérsia dentro do Covid, a hidroxicloroquina é usada há muitos anos por nós como um imunomodulador de ação retardada. Não usamos os biológicos porque achamos que tem uma série de outros efeitos colaterais a longo prazo associados, como aumento de incidência de quadros de tuberculose, e inclusive associado a transtornos oncológicos, etc. Então, a nossa primeira escolha é a hidroxicloroquina, que em 35 anos de uso mostrou uma alta tolerabilidade, baixíssima incidência de deficiências visuais, a diferença do difosfato de cloroquina, que é muito mais frequente, associado à alteração da retina, e eventualmente, em todos estes anos, nunca vimos um paciente que esteja bem monitorizado com alteração do QT longo. A hidroxicloroquina é uma grande opção, normalmente se utiliza 400 miligramas por dia, 200 miligramas de manhã, 200 miligramas à noite, junto com todos os moduladores associados à inflamação, como ômega 3, mas não vai usar 1 grama de ômega 3, ele não vai ter efeito. Você precisa ter 1.200 miligramas de protectinas e resolvinas, que é o EPA, eicosapentanoico. Você precisa de 1.200 miligramas por dia. E para isso você tem que administrar pelo menos 3 cápsulas de ômega 3, para juntos as 3 dar em torno de 1.080 a 1.100 miligramas de EPA no paciente. Toda vez que você utiliza EPA por um período prolongado de tempo, se lembra, está formado por duplos enlaces entre seus átomos de carbono, pode se hidrogenar, produzir peróxidos lipídicos e aumentar o processo oxidativo inflamatório local. Por isso que em todas as circunstâncias que se utilizar ômega 3, ou não se usar ômega 3, usar qualquer outro fator, porque a inflamação é um marcador associado à oxidação, deve ser utilizado um antioxidante. Talvez das melhores opções, o picnogenol, mas nada impede utilizar, por exemplo, a vitamina C junto com a vitamina E, junto com o selênio. É uma fórmula bastante interessante quando se usa por via oral. Agora, uma vez que fizemos a via oral, vamos fazer a via endovenosa nesses tipos de pacientes. Nos pacientes com artrose, a fórmula básica é usar soro fisiológico e MSM. Normalmente podem colocar 100 ml de soro fisiológico com 10 ml de MSM, que é o metilsulfonilmetano, que é um derivado do DMSO, que vai se convertir lentamente em DMSO em pequenas proporções e que não tem o problema do cheiro associado ao uso do DMSO. Então, o MSM tem propriedades antiflossísticas e reparadores cartilaginosas, discretas propriedades também antioxidantes, e ela pode ser usada isoladamente em uma fórmula com 100 ml de soro fisiológico. Normalmente fazemos 1 ou 2 vezes por semana, e se você quer aumentar a capacidade energética dos tecidos articulares e das terminações neuromusculares que vão permitir a movimentação dessas articulações, muitas vezes você pode colocar dentro do soro D-ribose, que é um açúcar de 5 átomos de carbono, que vai aumentar a produção de ADP e NAD, sem interferir nos níveis de insulina, sem interferir nos níveis de glicose e sem, eventualmente, piorar quadros de pacientes portadores de diabetes. Então, essa é uma combinação muito interessante e, logicamente, quando usar MSM, tem que se colocar dentro do soro um antioxidante, talvez o mais importante, vitamina C. Você pode usar de 100 a 500 miligramas dentro do soro e o manganês, para estimular, se caso você deu por via oral, o glucosamina para manter a sua capacidade de conversão em condroitin sulfato. Se você usou por via oral o C2, não precisa a administração concomitante, eventualmente, do manganês nesses tipos de pacientes. Então, vemos, podemos usar o MSM, podemos usar um favorecedor do processo circulatório e energético, que é a D-ribose, que vai produzir uma vasodilatação compensatória por o fato de ser altamente energético, e junto com ele podemos colocar um antioxidante. A vitamina C, porque é muito importante, além de antioxidante, da composição do próprio colágeno das estruturas, o colágeno tipo 1, que é dos dentes e dos ossos, e o colágeno tipo 2, que são das cartilagens. A vitamina C tem essa propriedade, além das propriedades antioxidantes, inibindo a maior parte dos radicais livres e, particularmente, aqueles que não existe uma enzima endógena que possa ser inibida, que é o radical hidroxilo.
Dentro dessa composição, se pode administrar também selênio para potencializar a inibição da peroxidação lipídica via glutationa peroxidasa e junto com ele B2, que é importante na recuperação da glutationa via glutationa reduzida da glutationa peroxidasa. Então, vejam, a via endovenosa também hoje em dia se tem utilizado a glucosamina e se pode utilizar em doses muito menores. Se por enquanto se estão usando 100 ml com toda a composição que eu acabei de indicar e fossem passar a utilizar a glucosamina, se utiliza uma ampola de 400 ou 500 miligramas, se pode colocar dentro dela o MSM, se pode colocar todo o resto dos componentes, e aqui é importante o manganês, a vitamina C, o selênio, a vitamina B2, são muito importantes na sua administração e potencializaríamos o efeito combinando glucosamina com eventualmente metilsulfonilmetano. Agora, o DMSO em geral não tem sido utilizado em pacientes com artroses. Preferimos guardá-lo ele para pacientes com doenças como artropatia seropositivas e seronegativas. Principalmente porque ele tem um cheiro e sua principal função muito forte, muito importante, é a função antiflogística. Então, é uma substância muito bem tolerada, excetuando o cheiro, que dá um cheiro a milho verde, segundo alguns dos pacientes, e normalmente usamos um soro fisiológico com 250 ml, colocamos DMSO, que tem que ser a 99%, tem que ser um DMSO puro, e se coloca entre 5 a 10 ml. Tanto quando se usa para artrose, quanto se utiliza para processos inflamatórios. MSM ou glucosamina ou DMSO. Normalmente, MSM usamos soros menores, 100 ml, 250 ml quando usamos em inflamação com DMSO. É muito importante lembrar colocar um antioxidante dentro da composição. E talvez o mais importante aqui, apesar do DMSO ser um potente antioxidante, ser um varredor de radicais hidroxilas, não tem um potente efeito sobre a lipoperoxidação. Nós podemos colocar a vitamina C junto com o selênio e vitamina B2. A vitamina C é ampla, além do radical hidroxilo, tem ação na lipoperoxidação, e selênio e vitamina B2 aumentam a atividade da glutationa peroxidasa. Na melhor das hipóteses, se você quiser se garantir, você pode colocar cisteína nessa fórmula, uma ampola, normalmente vem de 200 miligramas, porque cisteína é um núcleo da glutationa que vai dar lugar à formação, combinado com glicina e ácido glutâmico, da glutationa. Particularmente, não sou favorável a utilizar a glutationa diretamente, porque as células não absorvem glutationa. As células sabem como sintetizar a glutationa e, por lo tanto, ela é um produto relativamente caro e pode ser sintetizado dentro do organismo quando você garante a presença do aminoácido mais importante, que nem sequer é essencial, que é a cisteína, e você combina com vitamina B2 e selênio nesse paciente. Se você for usar por via oral a vitamina B2 e selênio, as doses são de 100 microgramas de selênio e 100 miligramas de vitamina B2. Então, vocês veem, vocês têm uma ampla gama de opções que podem utilizar nesses pacientes. Se podem utilizar os soros 1 ou 2 vezes por semana nas fases iniciais do tratamento, até conseguir um grau de estabilização do paciente, e junto com ele depois passar a fazer uma manutenção de uma vez por semana. Quando for atingido o objetivo mais importante, você pode passar a fazer cada 15 dias ou uma vez por mês como manutenção. Muitas vezes tem que ponderar a possibilidade de ter que fazer infiltrações locais, com o uso de fatores de crescimento, com o uso de algumas substâncias homotoxicológicas, como é o caso do Traumel, etc., que se pode combinar com os fatores de crescimento nestes pacientes, e para isso tem que ter um hematologista dentro da clínica para ajudar a preparação final do produto. Então, vejam, a artrose tem muitas possibilidades de tratamento. Claro, aqueles pacientes que têm uma artrose definitiva, onde, por exemplo, os côndilos do fêmur já estão dando um beijo à meseta tibial, evidentemente terá que entrar o ortopedista e colocar uma prótese definitiva nesse paciente, porque não terá mais espaço como a gente possa trabalhar para tentar restaurar a bainha de melina nesses pacientes.
Uma outra situação muito comum que vemos e que normalmente é muito mal tratada é a polineuropatia diabética. E quando falamos em polineuropatia, normalmente estamos falando em praticamente todas as polineuropatias. Por exemplo, a polineuropatia viral, muito comum em pacientes que têm a paralisia progressiva ascendente e que têm que tratar muito rapidamente. Os pacientes que têm polineuropatia herpética, que muitas vezes pode deixar até sequelas de uma neuralgia pós-herpética. A neuralgia nutricional, principalmente em pacientes que têm déficits nutricionais, déficit de biodisponibilidade de vitaminas do complexo B, que podem levar a um descalabro na bainha de mielina. E, finalmente, na polineuropatia alcoólica, que é extremamente comum nestes pacientes e que levam a uma rápida eliminação das vitaminas do complexo B e que também podem induzir a uma polineuropatia alcoólica. A maior parte dos pacientes, quando recorrem ao médico para fazer o diagnóstico, é quase batata. O paciente vai administrar para o paciente altas doses de vitamina B12 injetável e, junto com ele, vai dar um remédio para diminuir a dor neuropática. Então, vai dar uma pregabalina ou uma gabapentina em altas doses. Assim, chumba ao paciente e o paciente tem a impressão de que está sem dor, mas, em realidade, a capacidade sensitiva, ou a sensibilidade, o umbral de sensibilidade à dor desse paciente está apagado por causa da utilização de gabaminérgicos, como já citamos, tipo pregabalina e gabapentina. Então, nós temos que entender que a bainha mielina, em todas as situações, está formado por 4 componentes dos mais importantes. O primeiro, ela tem uma matriz de aminoácidos, que são denominados de aminoácidos de cadeia ramificada, também conhecidos como BCAA, que são muito importantes, que produzem principalmente a escolha da transmissão do estímulo que vem e do estímulo que sai. Formados por ômega 3 e ômega 6, que são os que determinam por onde passam os nódulos de Gambier e determinam a capacidade de selecionar os estímulos de modo de que não exista um intenso estado de estímulos que possa levar ao paciente a movimentos desorganizados dessa atividade muscular devido à junção neuromuscular dos pacientes. Em terceiro lugar, estão formados por um catalisador que é a vitamina B12. O maior receptor hormonal que existe a nível da bainha de mielina é denominado de hidroepiandrostenodiona. E a partir desse princípio é que vamos a tratar a recuperação da bainha de mielina dos pacientes. Pacientes que têm uma polineuropatia traumática, uma osteoartrose da coluna lombar com dor no trajeto ciático, normalmente é condicionado por um processo inflamatório que atua predominantemente na bainha de mielina e que produz um aumento da lipoperoxidação que leva à destruição dessa bainha mielina. Só existe possibilidade de recuperar a bainha de mielina em pacientes que ainda sobrou, por muito pequeno que seja a bainha de mielina, ela vai ter uma multiplicação clônica, permitindo uma reconstituição dela a longo prazo. Então, não esperem uma resposta imediata, uma resposta que vai melhorando sensitivamente à medida que o tempo vai passando. Se a resposta inflamatória é muito intensa nestes pacientes, medidas por VHS ou por PCRU nestes pacientes, muitas vezes se pode utilizar por via endovenosa MSM e DMSO associado. Mas se os níveis de PCR estão dentro de padrões normais, o tratamento ideal por via oral seria a utilização dos aminoácidos de cadeia ramificada, ômega 6 e ômega 3, mantendo uma relação inversa, uma vez de ômega 6 por 2 vezes de ômega 3. O fisiológico é 2 a 4 de 6 para uma vez de 3. Aqui utilizamos o antifisiológico, diminuindo o 6 para que ele produza PG1 e diminua a sua excitabilidade em ácido araquidônico, e ômega 3 para aumentar a produção do PG3, modulador anti-inflamatório, além de ter o EPA, que inibe a expressão do pró-inflamatório chamado de PGE2. Nós damos, em média, 3 gramas de ômega 3 por 1,5 gramas de ômega 6. Assim, damos ômega 3 1 grama de manhã, de tarde, de noite, e ômega 6 normalmente damos em forma de óleo de prímula, 500 miligramas 3 vezes por dia, ou em forma de óleo de borragem, 250 miligramas 3 vezes por dia. É automático. Você vai utilizar ômegas por um período longo de tempo, por cima de 3, 4 semanas. É importante adicionar antioxidante para controlar a lipoperoxidação que vai acontecer por causa das duplas ligaduras que existem entre seus átomos de carbono.
E o próprio antioxidante que existe dentro do organismo, que se chama xenormesis, que é o ácido alfa-lipoico, que provavelmente foi criado uma vez que a diabetes começou a ser um fenômeno endêmico, descoberto por Lester Packard há mais de 30 anos atrás, e onde se utiliza por via oral entre 100 a 600 miligramos, sendo 100 miligramos em polineuropatia diabética assintomática e 600 miligramos em polineuropatia altamente sintomática. Do complexo B, utilizamos principalmente a vitamina B12 e como um modulador hormonal, a melhor utilização é DHA na forma mais acessível hoje em dia no mercado, e na forma de prasterona, que podemos usar de 5 a 20 miligramos por dia. Agora, esse mesmo procedimento na fase aguda podemos fazer nos pacientes por via endovenosa. E por via endovenosa é totalmente possível colocar os aminoácidos do grupo BCA, leucina, isoleucina e valina. O ideal é colocá-los isoladamente, cada um deles, mantendo maior nível de leucina, a metade de isoleucina e a metade de valina. Se não tiver os três mesmos componentes para colocar por via endovenosa, a grande opção é a uso da leucina, porque a leucina é o aminoácido mais importante para restabelecer a bainha de mielina, assim como é a fonte primária para produzir a energia fundamental para a manutenção da atividade muscular, que se chama HMB, ou hidroximetilbutirato. Então, inicialmente, dentro de um soro de 250 miligramas, colocamos leucina, isoleucina e valina. Os ômegas não têm para ser utilizados por via endovenosa, mas a vitamina B12 sim existe para usar por via endovenosa. E normalmente vamos colocar para o paciente B1, B2, B5, B6, B9 e B12. Se estas todas estão dentro de uma ampola, pode colocar toda a ampola de uma vez. Se não, podem colocar ampolas separadas. B1, B2, B6, B5, B9 e B12, que são mais importantes. E junto com eles, um poderoso antioxidante, que no caso seria o ácido alfa-lipoico. Normalmente recomendamos começar com uma dose de 100 miligramos e ir aumentando lentamente de 50 em 50 miligramos até chegar à dose ideal que você achar. Nós normalmente trabalhamos com no máximo 200, 300 miligramos de ácido alfa-lipoico. Tivemos alguns problemas de efeitos colaterais usando 600 miligramos, por isso que recomendamos sempre utilizar uma dose menor para o início do tratamento. É claro que se o paciente tem uma polineuropatia diabética, a diabetes não está controlada, não importa o tratamento endovenoso ou oral, você não vai conseguir resolver o problema do paciente. Se o paciente tem uma neuropatia de origem traumática, como a poliartrose da coluna lombar, se não fazer alongamento, se não fazer exercícios, etc., se não reforçar a musculatura, o tratamento vai ser ineficiente para recuperar a bainha mielina. Se ele tiver uma polineuropatia nutricional ou tiver uma polineuropatia alcoólica, e ele não recompor os nutrientes que ele precisa, ele não parar de beber, evidentemente a eficácia terapêutica vai ser reduzida. Por isso que é muito importante relembrar que se tem que tratar os fatores causais e se tem que tratar os fatores associados à sintomatologia e às limitações físicas impostas por eventualmente a doença. Então, nós sempre recomendamos a via endovenosa na sua fase inicial, fazer uma ou duas vezes por semana, no máximo durante um mês, depois fazer umas manutenções por semana ou cada 15 dias ou uma vez por mês e manter predominantemente a via oral. O ômega 3, como sabemos aqui, o ômega 6, não está disponível por via endovenosa e a vinha da Alemanha hoje em dia não tem biodisponibilidade dele, mas sempre se pode pensar na utilização persistente e constante por via oral. A outra opção é sempre importante manter o ômega 3 e o ômega 6. Se você não quer manter como via de modulação inflamatória e você quer só manter como via da matriz dos lipídios da bainha mielina, a grande opção nestes casos é usar ômega 3 1 grama 3 vezes por dia, 1 grama 2 vezes por dia, com ômega 6 como óleo de borragem 250 miligramas cada 12 horas, e utilizar a curcumina como um marcador de hiperexpressão de NF-kappa-beta e com isso modular a reação inflamatória. Usem predominantemente a curcumina micro-SR, que é a que melhor biodisponibilidade e que tem maior aceitabilidade dentro do organismo. Ou combinem a curcumina com piperine
normalmente en una dosificación de 250 miligramos de curcumina por 10 miligramos de piperina por vía oral. Mas se puede utilizar a curcumina predominantemente por vía intramuscular. Se pode fazer uma injeção cada 3, cada 4 dias no paciente e controlar os valores de VHS, de PCR, da relação linfócitos neutrófilos, que varia de 0,8 a 3,35, como um marcador da resposta inflamatória nestes tipos de pacientes. Então, sim, temos uma N quantidade de opções que podem ser utilizadas tanto por via endovenosa ou, eventualmente, por via oral nestes pacientes. Um outro quadro que muito comumente lidamos com os pacientes e que pode ser objetivo de tratamento por via parenteral é o síndrome metabólico. E o síndrome metabólico, vocês sabem, são aqueles pacientes que têm obesidade predominantemente visceral, é uma gordura visceral, são os pacientes que têm resistência à insulina, onde está alterado o OMA1 ou IR, passam por um hiperinsulinismo, onde a insulina basal já está elevada no repouso, que se denomina sua medição em OMA beta, e finalmente passa para a resistência à leptina, onde o processo inflamatório se desencadeia completamente, e que podemos medi-los através do PSRU ou das subidas progressivas da leptina, que acontece por acúmulo da gordura visceral. Normalmente o tratamento nestes tipos de pacientes podemos fazê-lo com mudanças de hábitos e costumes, atividade física, mudanças na alimentação. Todos esses fenômenos são extremamente importantes de ser considerados. Temos que readaptar o risco, reduzir a obesidade desses pacientes e reduzir principalmente a resposta inflamatória. Nós vamos ver, tanto por via oral como via endovenosa, alguns tipos minerais como cromo e vanádio, muitas vezes são utilizados para o tratamento da diabetes instalada ou para ajudar a perder peso. Cromo e vanádio não têm esse tipo de utilidade. A verdadeira utilidade de cromo e vanádio reside cromo em principalmente aumentar a capacidade da uma molécula chamada apocromomodulina, formada por 4 moléculas de cromo e que vai aumentar a capacidade de transporte ativo do GLU4. O açúcar somente entra dentro da célula por um transporte ativo. E existem vários tipos de GLU. O GLU1 desaparece quando nascemos e parece que volta a marcar presença quando temos um processo oncológico, porque os tumores são totalmente dependentes de açúcar. O GLU2 e 3 ainda não está totalmente definida a sua atuação. O GLU4 transporta o açúcar e o GLU5 transporta a fructosa, que pode ser tão ou mais complicada que a açúcar, porque uma parte vai virar glicose e uma outra parte vai virar lipídios, ácidos graxos, independente da ação da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenasa, que converte a glicose em ácidos graxos livres. Então, a conversão de ácidos graxos livres via fructosa é feita espontaneamente, sem a necessidade de eventualmente ter intermediário, o que faz que a fructosa seja considerada muito mais nociva para o organismo. E o vanádio é muito importante, principalmente quando temos o hiperinsulinismo, pacientes que já têm uma insulina basal muito alta. O vanádio, podem revisar na literatura, faz a mimetização da insulina e, por lo tanto, dá a impressão que quando você administra o vanádio, as células beta de Langerhans entendem de que tem insulina boiando e, em verdade, é só o vanádio. E essa é a sua atividade mimetizadora, evitando de que as células beta de Langerhans continuem mandando insulina, porque vai chegar um momento de exaustão e vai determinar a produção predominantemente da diabetes nesses pacientes. Claro que todo isso tem uma relação importante com certos tipos de neuropeptídeos, como a adiponectina, que permite a entrada do açúcar, e a resistina, que impede a entrada do açúcar, provocando o que a gente chama de resistência à insulina. Quando o açúcar tem dificuldades de entrar na célula, e claro, você administrou para esse paciente cromo e vanádio, e não fez dieta, não fez atividade física, o cromo e vanádio não vai ter atividade nenhuma. O cromo vanádio trata-se melhor quando você modula os fatores epigenômicos que levaram a paciente a síndrome metabólico. Então, o excesso de comida, o excesso de estresse, o excesso de sedentarismo, excesso de bebidas alcoólicas, excesso de refrigerantes, etc. Se todo isso é modulado, cromo e vanádio vai ter um efeito. Então, o efeito de cromo e vanádio é predominantemente nutricional e está definido pela redução dos fatores de risco que se associam a esses pacientes.
Mas se esse paciente tem um aumento de glicose passeando, o fenômeno que vai acontecer é que essa glicose vai virar ácidos graxos livres. E os ácidos graxos livres vão tentar usar uns neuropeptídeos receptores de membrana chamados PPARs. E assim estes ácidos graxos, em presença de carnitina, que é um aminoácido conjugado, vão se convertir em moléculas menores, chamados de acilcoenzima A, e dessa maneira vão entrar dentro da célula para produzir a beta-oxidação. Então, vejam a importância da presença da carnitina nestes pacientes, porque sem a carnitina não terá conversão em acilcoenzima A e os ácidos graxos se vão depositar como moléculas grandes dentro da célula gordurosa e provocando o que denominamos de gordura visceral, que é altamente pró-inflamatória. Então, vemos que nestas circunstâncias é muito importante a modulação, por exemplo, dos PPRs. E talvez o melhor mecanismo de modulação dos PPRs seja a administração oral de ômega 3. Ômega 3, por parte dos EPAs, modula a inflamação, modula predominantemente a inflamação, a liberação das citocinas, que seriam realizadas pelas gorduras viscerais, que normalmente vão, atacam o fígado, levando a esteatose, ao cérebro, aumentando a produção de tecido beta-amiloide, que é um dos fatores associados com a involução cognitiva nesses pacientes, vai a paredes das artérias, produz lesão e inflamação do glicocálix, que é a membrana de ácido glutâmico protetora do endotélio das paredes das artérias, e permite que o colesterol oxidado, dessa maneira, funcione como um imã de atração para terminar desembocando em um fenômeno de arterioaterosclerose. E normalmente, quando os pacientes já começam a ter níveis de glicemia mais elevada, na maior parte dos pacientes, a forma como medimos o risco associado a esta glicemia é denominado de hemoglobina glicada. Então, a hemoglobina glicada, que muitos utilizam para saber quanto é açúcar nos últimos 3 meses, não tem o menor sentido. A função da hemoglobina glicada é medir os AGEs, Advanced Glycoprotein Products, produtos finais da glicoproteinização. É uma combinação entre proteínas, lipídios e carboidratos que levam à caramelização das estruturas celulares, perdendo a sua rigidez e produzindo lesões principalmente na mácula do olho, nas paredes das artérias, no glomérulo do rim, e principalmente na bainha mielina no sistema neurológico, tanto central como eventualmente periférico. Então, estes AGEs, cujo valor de referência hoje é considerado por 6, os fanáticos consideram muito menor que eles, além das medidas higienodietéticas de abaixar os fatores de risco, principalmente alimentares, estresse, etc., que aumentam os níveis de açúcar e, como tanto, aumentam os níveis de hemoglobina glicada, se pode utilizar associado principalmente a beta-alanina. E provavelmente o melhor aminoácido conjugado que tem beta-alanina seria a citrulina. E junto, então, a citrulina, porque ela lentamente vai ir desviando e liberando beta-alanina, que é o fator modulador dos níveis elevados de açúcar e principalmente inibindo o excesso de produção dos AGEs e seus efeitos deletérios nos principais tecidos que já foram previamente citados. Então, vocês veem que uma vez que perdemos o controle e o paciente chega para nós já obeso, com uma gordura visceral, uma cintura abdominal por encima de 84 centímetros em mulheres, por encima de 102 centímetros em homens, é batata. Esse paciente provavelmente já está fazendo resistência à leptina. Você pode medir isso por laboratório, mede mês a mês e você vai ver que vai chegar um momento que a leptina não consiga subir mais. E quando a leptina não conseguir subir mais, é momento em que as respostas pró-inflamatórias vão estar aumentadas. E você pode medir isso com um PCRU, que o valor esteja maior de 1, ou através de níveis muito elevados de VHS, que te estão indicando que as gorduras, os quilomicros e os triglicéridos que foram formados a partir do açúcar não estão conseguindo ser desdobrados em acilcoenzima A por a presença da carnitina e, por lo tanto, estão entrando como moléculas grandes dentro da célula, provocando o depósito como gordura visceral e dando início às famosas tormentas inflamatórias. É por isso que hoje os pacientes que têm coronavírus e têm obesidade, principalmente visceral, têm um pronóstico muito mais reservado, devido a que são pacientes com alto potencial de processos inflamatórios que vão levar a um componente destrutivo muito grande em esses pacientes, principalmente quando já teve uma agressão por hipóxia pulmonar.
E, logicamente, quando medimos se existem estes níveis elevados, temos que modular a inflamação nos pacientes. Então, quando existe resistência à leptina, talvez a primeira opção via oral seja ômega 3, 3 gramas, via EPA para modular a inflamação, via DHA para melhorar a neurotransmissão, principalmente do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, e eu, eventualmente, associado com curcumina, que curcumina já inibe o início do processo inflamatório a nível de NF-kappa-beta, coisa que o ômega 3 só faz a nível somente das citocinas. Mas o ômega 3 também é importante porque ele é um modulador dos PPRs. Então, se você reduz a quantidade de gorduras, você biodisponibiliza carnitina e você reduz o aporte do açúcar, muito dele vai virar ácido graxo livre e vai entrar na beta-oxidação sem produzir nenhum dano no interior das células e permitindo que estas células possam funcionar adequadamente. É claro que a melhor das opções terapêuticas por via endovenosa em pacientes que já têm estabelecido síndrome metabólico e estão muito próximos de que a porta da diabetes se abra para ele e, como um gado violento, comece a disseminar seus efeitos colaterais no organismo. Então, uma vez estabelecido a epigenômica, os fatores dietéticos, os fatores de exercício, a mudança dos níveis de estresse, ou tratar o próprio nível de estresse do paciente, poderemos fazer os tratamentos endovenosos. Se o paciente tem todos os fatores de risco presentes, fazer o tratamento endovenoso é um desperdício de tempo e dinheiro. Então, dentro de um soro, num paciente que está realmente se cuidando e fazendo tudo o que é necessário, se coloca cromo, se coloca vanádio, se coloca beta-alanina ou citrulina. Então, os cromo e vanádio vai potencializar o transporte de açúcar, vanádio vai mimetizar a ação da insulina. É uma ação muito parecida, eventualmente, à metformina. A diferença com a metformina é que a metformina vai para o fígado e inibe glicogenólise, diminui a produção de açúcar a partir do glicogênio hepático, mas não controla o açúcar que eventualmente é ingerido por via oral. Então, a beta-alanina e a citrulina tem o vanádio mimetiza a ação da insulina, evita que exista hiperinsulinemia, controla de uma forma muito mais inteligente essa situação nesses pacientes, mas sempre quando se controlam os fatores epigenômicos. Junto com ele, em pacientes que já começaram a aumentar a hemoglobina glicada, 6,5, 7, e tem outros fatores de comorbidade, a utilização da citrulina, que lentamente vai se convertir em beta-alanina, ou diretamente a beta-alanina dentro do soro desse paciente. E já podemos fazer mecanismos protetores, a hemoglobina glicada é um marcador da oxidação dos tecidos, então você pode colocar a vitamina C como antioxidante, você pode colocar selênio, zinco, cobre, manganês e a vitamina B2, que são todos os cofactores que vão estimular o NFR2 para ativar o sistema antioxidante endógeno. Zinco e cobre, superóxido, manganês, superóxido, selênio, B2, a glutationa peroxidasa, e pode ser colocado também dentro dessa composição a cisteína. Botar só um soro e não fazer as mudanças dietéticas, vai continuar o paciente no mesmo patamar, só que com soro associado. E é sumamente importante, principalmente pacientes com alta tendência à obesidade e gordura visceral, e quando está fazendo as mudanças dietéticas, para evitar que as gorduras se depositem como gorduras e produzir gordura visceral dentro das células adiposas, a carnitina. A carnitina é um aminoácido conjugado que, como já falamos, converte triglicéridos em quilomicrons. Se o paciente já tem marcadores inflamatórios importantes, ômega 3 por via oral ou curcumina por via intramuscular. A curcumina se pode utilizar uma ampola intramuscular cada 3, cada 4 dias durante o primeiro mês e posteriormente tentar utilizar predominantemente a via oral, mantendo a via endovenosa como um mecanismo de apoio uma vez cada 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, na manutenção destes pacientes. E, claro, dentro desses soros podem ser colocados, se tem risco de polineuropatia periférica, aumentar a vitamina B12, aumentar a leucina, etc. Não capriche na quantidade de aminoácidos. Muito aminoácidos vai se depositar e vai produzir um apteno alergeno e pode produzir reações pirogênicas nesses pacientes. Então, a combinação de micro e macronutrientes, principalmente vitaminas e minerais, é bastante bem tolerada. A combinação de grandes quantidades de aminoácidos pode precipitar via peptídeos, dipeptídeos, em lugar de funcionar como um apteno, funcionar como um alergeno e produzir reações nesses pacientes. Em realidade, os tratamentos endovenosos, quando são feitos com
asepsia adequada, com material de boa origem, a chance de ter efeitos colaterais só vai depender do mau uso e da má prescrição dos componentes que vai dentro do soro. Muita gente acha que quanto mais coloca dentro do soro, igual que faz nas fórmulas via orais, melhor vai ser a eficácia. Não, tem que ser colocado aquilo que realmente é necessário, na proporção que é necessária, na proporção que vai ter um efeito fisionutrifarmacológico dentro do organismo, que vai atuar na fisiologia, que vai nutrir as células e que aqueles que tenham potencial de ter atividade farmacológica cumpram seu objetivo, maximizando os benefícios e, eventualmente, minimizando os fatores de risco ou os riscos associados que, eventualmente, possam acontecer nestes pacientes. Então, vocês têm um caminho mais ou menos visto de como essas terapias eventualmente podem ser utilizadas em uma forma inteligente, em benefício do paciente e usando ele como um tratamento complementar aos tratamentos orais, que serão de longa duração, e os tratamentos endovenosos, que serão para ajudar-nos a iniciar o tratamento e para manter o indivíduo dentro de padrões fisiológicos de saúde. Obrigado.